um aviso. A livraria comprou, né? Uma carga ótima de livros à disposição. Tem os de empréstimo, tem os de aquisição. Seguindo a doutrina espírita, a boa leitura é um remédio, tá? Melhor remédio, um dos melhores remédios é a boa leitura. Sexta, eu estive em Badibacite, no centro lá. Aliás, lá só tem um centro. Mas foi o único centro que eu vi, em cima da luz assim. Achei tão interessante. Estava assim: silêncio, prece constante e equipe espiritual trabalhando. Olha que eu já andei em centro aqui em Rio Preto fazendo estudo, hein? Mas nunca tinha visto. Fui achar em Badibacite. Silêncio, prece constante e equipe espiritual trabalhando. Dizendo que a equipe espiritual está trabalhando desde o momento que a gente entra na casa espírita. Por isso necessário o silêncio e ficar em prece. Porque o silêncio é uma prece? Depende, eu posso ficar em silêncio pensando. Por isso que eu achei interessante. Mas não é esse o tema não. Vamos lá, Paulo de Tarso, apóstolo dos gentios. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, todos nós vivemos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas. Olha o que o Paulo de Tarso falou. Portanto, todos nós vivemos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Vamos estudar um pouquinho isso hoje? Vamos? Qual será essa nuvem de testemunha que ele está falando? Vocês estão vendo alguma nuvem aqui? Alguém está vendo espírito aqui? E alma? Eu sou uma alma. Nós todos aqui somos alma. Terminologia, né? Mas Kardec usa alma é quando o espírito está no corpo. E chamado de espírito quando ele está fora do corpo. Então Paulo de Tarso já nos alertou que a gente vive rodeado por uma nuvem de testemunhas. Testemunhas quer dizer o quê? Que os espíritos olham para nós, normalmente sabem o que a gente pensa, o que a gente quer e o que a gente anda aprontando. Coisas que nós escondemos entre nós, os encarnados, eles conseguem o quê? Ver. Qual que é a população do planeta Terra? Chuta. Vamos colocar. O último censo está 7 milhões e 300. Vamos pôr 7 bilhões e meio de almas, tá? Encarnadas. Desencarnadas em volta e sendo testemunha de nós, adivinha quanto? Vixe, também estão chutando muito, né? Aproximadamente 24 bilhões. Desencarnados aqui na Terra. Primeiro, a doutrina espírita distingue muito bem que morte é uma coisa, desencarnar é outra. Morte é do corpo físico. Desencarnar, o que é? O que quer desencarnar? Sair da carne. Bom, o Richard Simonetti que fala, né? Pode ocorrer no mesmo instante? O corpo físico morreu. O espírito pode desligar do corpo no mesmo instante? Pode. Pode demorar minutos depois? Pode. Horas depois? Pode. Meses? Séculos? Jesus amado. Pode, séculos depois. Bom, não tem criança, né? Então vou dar os exemplos para nós que somos adultos bem pesado, tá? No obra espírita, o esqueleto, sabe o esqueleto que estuda na faculdade? Ele pendurado lá e o espírito junto com o esqueleto.
Quem falou nossa? Nossa Senhora. Não é o tema não, mas só para a gente entender que são coisas distintas. E quando a gente desencarna, qual mudança que ocorre? Vocês acham que ocorre alguma mudança no modo de pensar, no modo de sentir, das atitudes? Vocês acham? Porque a gente vai no velório, às vezes a pessoa fala, nossa, sofreu tanto, agora o que faz? Não, mas normalmente vai descansar, não é isso? Descanse em paz, tadinho. Às vezes não era nem gente boa, mas na hora parece que vira o quê? Santo. Deixa eu contar uma. Um casal de amigo nosso. Eu duro que eu vou ter que falar, religião é chato, eu não gosto de ouvir, mas religião do... Tudo bem, vai. Os dois tios dele, pastor. Tá? E morreu um outro irmão. E durante o velório, os dois que eram pastor ficaram questionando se absolvia ou não o irmão que tinha morrido. Resumindo, em nome de Jesus, aquele espírito foi perdoado. Então ele ia dormir para a eternidade. Nós espíritas vemos e aprendemos de um modo diferente. Quando a gente desencarna, a única coisa que a gente leva, segundo o Chico, é o bem que a gente praticou. Ponto. Mas a gente continua com os mesmos pensamentos, sentimentos e buscamos as mesmas atitudes. Tá? Não tem uma mudança drástica. Faz 2 dias que eu estava querendo pensar no nome e lembrei. Carmelito Grise, às vezes alguém conheceu aquele, era um dos dirigentes lá do Consolador, quando era pequenininho. E ele desencarnou, e ele mandou um livro, bravo da vida. Porque o que ele estava trabalhando do lado de lá, não tinha as folgas que ele tinha quando ele estava encarnado, sabe? De tirar a tarde para dormir, sabe? Ele estava mordido da vida porque lá era um trabalho. Então a realidade nossa, a gente vê, é que nós espíritas, assim, a grosso modo, a gente viaja muito na maionese nas coisas. A gente acha que quando desencarnar, a pessoa está depressiva aqui, 40 anos depressiva, ela vai desencarnar, vai continuar o quê? Depressiva. A gente leu as obras de André Luiz, assistiu o filme Nosso Lar, a gente viu o André Luiz com as mesmas necessidades fisiológicas que ele tinha quando ele estava o quê? Encarnado. A barba dele cresceu, o cabelo dele cresceu, ele tomava água suja dos filetes. Se ele tomava água, porque ele tinha o quê? As mesmas necessidades. E o plano espiritual não começa lá em cima, onde a gente tem a mania de olhar para cima. O plano espiritual começa onde? Aonde? Entre nós. Onde começa o umbral? Aqui de onde? Aonde? O umbral não é que no inferno, um local que Deus construiu e os espíritos foram colocados lá por castigo. Segundo Chico, o umbral começa dentro de nós. E se a gente desencarnar com o umbral interior, pelo processo que agora nós vamos ver de afinidade e sintonia, nós vamos estar no local que a gente quer. Sabe qual que é o tema de hoje? Afinidade e sintonia, uma questão de escolha. Porque Kardec perguntou aos espíritos na questão 459 do Livro dos Espíritos, e na minha opinião virou uma das maiores desculpas dos espíritas. Qual que é a questão? Vocês podem lembrar, mas a resposta todo mundo sabe. Influem os espíritos em nossos pensamentos e atitudes? Sim ou não? Sim. Sua influência é maior do que credes. Frequentemente são eles que vos dirigem. Olha só. Eles influem em nossos pensamentos, em nossas atitudes? Sim. A influência é maior do que a gente imagina. Frequentemente são eles que vos dirigem. Isso se transformou numa desculpa no meio espírita, tá? E falo mesmo. Porque todos os espíritas adoram jogar a culpa em cima de quem? Deles. É doido para colocar espírito onde às vezes não tem.
É sério isso. É sério. Você estranhou? É sério. A gente adora, nós espíritas também, por isso que eu não me preocupo com as outras religiões. A gente traz dentro de nós ainda algo como se as coisas fossem acontecer por uma situação mágica. Algo onde a casa espírita pudesse fazer alguma coisa no sentido de uma situação que nos livre do nosso sofrimento e a gente continue ainda o quê? Do mesmo modo que a gente gosta de ser, com os mesmos pensamentos, emoções, interesse, sabe? A gente está atrás de soluções mágicas, onde eu faço o meu menor esforço e o outro que vai fazer o esforço. Vamos procurar entender, afinidade e sintonia, sem ser na parte física, tá? Deixa quieto. Para quem gosta de física, vai lá pegar movimento ondulatório, vibração, frequência, vai aprender. Mas o André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, explicou de um modo bem simples, dá para a gente entender tudo. Ele fala o seguinte, no livro Mecanismo da Mediunidade: se pegarmos uma bola, por exemplo, de metal, com uma carga elétrica, e aproximarmos de outra bola de metal com carga neutra, o que vai acontecer? Parte da carga elétrica dessa bola vai transferir para outra. Entenderam? E elas vão ficar trocando carga elétrica. Elas geraram afinidade e depois a sintonia. Agora presta atenção. Se aqui a gente pegar uma outra bola, uma outra esfera, vamos colocar de vidro ou borracha, vamos pôr os dois termos que ele usa, e aproximarmos daqui, o que vai acontecer? Vai transferir a carga elétrica? Por que não? Metal com metal, afinidade no material. Sintonia, sim, concordância, tono, intensidade. Só houve a transferência da carga elétrica dessa bola de metal para outra primeiro. Eles tinham afinidade no material. Entenderam? E se colocarmos uma bola aqui de vidro ou borracha, não vai ter sintonia. Por quê? Porque a sintonia, a premissa da sintonia é afinidade. Metal não tem afinidade nem com vidro, nem com borracha. Entenderam esse esquema? Então vamos colocar para nós. A gente está pensando, não está? Todo mundo aqui pensa? De vez em quando? O que é pensar? Formar ideias. Matutar, maquinar, não é isso? A gente viaja na maionese, não viaja? Então veja bem. Vamos supor... Vocês conhecem alguém que pensa bem o dia inteiro? 24 horas por dia? Vocês conhecem? Vocês não conhecem? Ninguém? Eu também não se preocupe. Não tem. Com exceção dos missionários. Se a gente está andando na rua de carro, o primeiro que fecha a gente, o que a gente fala? Vai com Deus, Deus te abençoe, continue a tua vida, é isso? Então vamos colocar assim. Aqui tem uma mente, uma pessoa pensando. O pensamento dela varia entre -2 a 3. Tá? -2 a 3. Durante o dia, isso aqui que eles falam, todo mundo fala na doutrina espírita, precisa alterar a vibração, precisa alterar a vibração. A pessoa não entende, ela acha que é ficar pulando de alegria. Não é. Isso aqui determina o que eles falam, a vibração média. Então vamos supor, o ser humano normalmente é isso. Uma hora a gente está lá embaixo no pensamento, depois vai... E duro que a gente coloca... Antes de qualquer atitude a gente pensa e coloca um sentimento junto. Ou seja, a pessoa tem essa média de vibração, de -2 a 3. Automaticamente... ela vai ter afinidade com encarnados e desencarnados em qual faixa?
De 2 a 4? Não. Ó, ela tem um ponto maior aonde? 2 negativo, não é isso? Dificilmente vai ter pontos de afinidade. Deixa eu dar uma dica melhor. Não existe 2 seres espirituais que pensam iguais. O que ocorre é semelhança de pensamento e sentimento. Aí gera afinidade, gerou afinidade, o pensamento de um vai para o pensamento do outro, e o outro também é o quê? Um processo gostoso de simbiose, de pensamento, de emoção. Emoção, então, você já ouviu falar do Luiz Gasparetto? Ele não é mais espírita, não, ele e a Zíbia, é um problema deles. Mas os livros dele, na época que eles eram, era ótimo. O mentor dele, o Calunga, uma figura de espírito. Teve uma época que ele, incorporado ao vivo em São Paulo, ele fazia entrevista no rádio. Bom, resumindo, o Calunga fala o seguinte: conforme a quantidade de mágoa que a pessoa tem no coração, qualquer ambiente que ela entrar e o que tiver de mágoa, adivinha o que acontece? Mágoa com mágoa, o ponto de afinidade, que gera sintonia. Ao ponto dele falar que, ao comparação, ele fala a mesma coisa que a gente pegar uma esponja d'água, apertar e jogar numa vasilha com água. A esponja não absorve toda a água? Absorve, né? Vamos aprofundar um pouquinho mais. André Luiz, no livro Ação e Reação. Nós não vamos cair no tema obsessão, mas eu vou pegar esse exemplo, tá? Porque, queira ou não, se desculpem ao falar, tá? Cada um de nós está determinando a nossa companhia espiritual. Cada um de nós que determinamos a nossa companhia espiritual. Olha a quantidade de espíritos desencarnados que tem. Se a gente aprofundar, dos 24 bilhões, a irmã, se no livro Escutando os Sentimentos, ela fala que dos 24, isso ela psicografou esse livro, acho que faz uns 15 anos já. Ela fala que mais da metade estavam presos na Terra, num processo de simbiose com os encarnados. Tudo perturbado igual aos encarnados. Porque, queira ou não, Emmanuel fala que todos nós somos almas doentes à procura de cura na escola da vida. Então, todos nós, uns mais, outros menos, têm o seu grau de desequilíbrio. Mas vamos lá. André Luiz foi estudar, eu vou resumir bem a história. Depois vocês comprem um livro ou peguem aqui o Ação e Reação. Luiz, um fazendeiro, estava sendo violentamente assediado pelos 2 tios desencarnados, Leonel e Clarindo. Porque o pai do Luiz, um materialista ferrenho, matou os 2 irmãos para ficar com o bem deles. Então, Leonel e Clarindo estavam obsediando o sobrinho Luiz e o pai. Então até que eles dividiam, um tempo na casa de um, outro tempo na casa do outro. Foi aí que chegou o André Luiz e o Silas para analisar esse caso, como é que funcionava. Entraram em contato com o Leonel e com o Clarindo. O Leonel, mais agressivo, ficou meio desconfiado com o André Luiz, mas não sabia o que era a missão deles. O André Luiz falou que eles estavam lá para ajudar no processo obsessivo. Eles falaram que o Leonel e o Clarindo, que aprenderam na escola dos Vingadores. Vocês já ouviram falar nessa escola? Que fica no plano espiritual? No Consolador Domingo, a moça perguntou, mas existe isso? Eu falei, olha filha, existe, a gente nem imagina. Esses 2 que tinham uma mágoa tremenda do sobrinho e do pai, foram no plano espiritual, no umbral, se matricularam na escola dos Vingadores para se vingar do sobrinho e do irmão. E lá na escola dos Vingadores, é pesado, né? Eles aprenderam o seguinte, olha eles explicando para o André Luiz e para o Silas, que lá eles aprenderam que todos nós
temos um desejo central, ou um tema básico. Desejo central é onde nós movimentamos intensamente os nossos pensamentos, emoções e atitudes. Lá eles aprenderam. Primeira coisa, identificar no encarnado o desejo central. Adivinha qual que era o desejo central do sobrinho deles, do Luiz? Dinheiro, 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 ganância, avareza, abundância, dinheiro. Ao ponto de, naquela noite, o Luiz dormiu, desdobrou do corpo, não viu o André Luiz, não viu o Silas, não viu nenhum dos dois tios. Foi para um aposento dele e ficou sentado em cima do dinheiro. Olha que doidura, hein? O desejo central dele é o dinheiro. Aí o Leonel, que era o mais agressivo, falou para o André Luiz e Silas: você quer ver como é que funciona? O Leonel ficou do lado do sobrinho, mentalizou, tá? Porque os dois desencarnados estavam atrás de vingança, porque eles queriam o quê? O dinheiro também de volta. Ou seja, estava todo mundo com desejo central no dinheiro. Ele falou: quer ver como é que funciona? Ele mentalizou a terra do lado, o sítio do lado, a fazenda do lado, indo a leilão. Tá? Ele mentalizou, ele já tinha o quê? A afinidade e a sintonia. Então, da mente do Leonel, ele projetou na mente do Luiz como se o pedaço de terra ao lado fosse a leilão e o Luiz fosse o quê? Comprar. Ele mentalizou e pensou, e o Luiz o quê? Assimilou tudo. Começou a esfregar a mão, falou: nossa, o vizinho vai vender a terra, é agora que eu compro. Olha que doidura, hein? O desejo central. Aí o próprio Leonel, parece coisa de espírito evoluído, né? Ele mesmo falou: o maledicente é o reflexo do caluniador. O criminoso é reflexo do agressivo. O melindroso é reflexo do orgulhoso. Ou seja, todo mundo tem um desejo central. E é facilmente manipulado esse desejo central através de outras mentes. A gente nem percebe. Alguém aqui já percebeu? Eu vou dar o meu exemplo, eu não gosto muito não, mas eu estou aqui no semeador, né, Vilma? Tranquilo. Acho que eu já citei uma vez. É bom que eu vou dar uma dica para os pais. Criança pequena ou adolescente que começa a ver espírito, não dormir, tenham mais paciência do que vocês imaginam. Eu fui abençoado por ter nascido numa família espírita, porque a minha adolescência eu não dormia à noite achando que ia morrer durante a noite. Só dormia a hora que o dia clareava. Depois de uns anos que eu vim entender que quando eu pensava assim: nossa, se eu morrer eu durmo. Aí vinha, isso mesmo, se você morrer, você vai dormir. Se você dormir, você vai morrer mesmo. Depois, né, você aprende. Mas no começo eu achava que o pensamento era de quem? Meu. E sem gozação. E aquela época era duro que não tinha TV a cabo, tá? As televisões saíam fora do ar 2 horas da manhã. Enquanto não clareava o dia, eu não dormia. Uma verdadeira interferência, né? Outros dias teve umas mulheres que veio conversar com criança, né? Tem muita paciência quando criança vê vulto, sente isso, ouve aquilo, sabe? Não questiona não, fala: não, você está sonhando, não faz isso não. Que em vez de ajudar, pode ser até boa intenção, mas acaba atrapalhando. Mas a interferência foi o quê? Eu penei, tá? Só não vou esticar, mas só vou dar uma noção para vocês. Eu parei a faculdade de engenharia de estudar fora por causa disso. Agora morreu o assunto, então vocês vão achar que eu sou mais doido do que eu sou. Mas é uma interferência, e vem naturalmente. O desejo central, todos nós temos.
seja qual for. Normalmente o desejo central é o nosso desequilíbrio. Dificilmente a pessoa tem um desejo central de evoluir. Desculpe, mas difícil. A gente está preso na matéria e está atrás das coisas o quê? Materiais. Nós estamos atrás das coisas materiais. Aí a gente chega na casa espírita achando que lá vai fazer o quê? Milagre? Outro caso, um dos maiores médicos, parceirão do Hitler, tá? Aquele que principalmente fazia aquelas experiências com os judeus, desencarnou. E a misericórdia divina queria esconder eles da legião de judeus desencarnados que perseguiam os alemães daquela época do Hitler. Reencarnaram esse médico no Brasil, numa mulher de pele morena e com mediunidade. Ou seja, a pele morena para ele sofrer um pouquinho de preconceito. E a mediunidade fenomênica para ver se ele começava a olhar para dentro de si. Foi no centro espírita, calhou de ser, tá? Estava tranquilo. Mas, eis que a turma de vingadores judeus descobriram ele, onde ele estava. E como ele era médium, o maior obstáculo para o médium, sabe qual que é? Adivinha? 1,12. É para todos nós. Nosso maior obstáculo ao crescimento é o orgulho. Eles perceberam que o desejo central dela, né? Era ganhar dinheiro com a mediunidade. Ah, não deu outra. Rapidinho, através da afinidade, sintonizaram o pensamento e foram estimulando. O que? Ficar no centro? O que? Você está trabalhando de graça? Vamos ganhar dinheiro aí fora com isso. Se afastou, começou a fazer consulta particular. No começo eles davam uma dica, tá? Para ele adivinhar algumas coisas. Resumindo, caiu de novo na existência atual, mas em cima do desejo central. Todos nós temos esse desejo central. Ou é para o lado material, ou é para o lado sexual, ou é para o lado do melindre. O melindre pega muito, tá? Vocês sabiam que dentro da casa espírita o maior obstáculo é o melindre? Vocês sabem o que é melindre? Com uma ofensa menor, em um tempo menor, a pessoa se sente o quê? Ofendida. Sabia? Depois, qualquer coisinha, se olhar assim, ela já, tá vendo? O Lúcio não gosta de mim. Sabe assim? E rapidamente, tensamente. Mas é fruto o quê? Do orgulho. Todos nós buscamos uma sintonia espiritual melhor. Todos nós buscamos. A casa espírita que eu quero citar agora, ela faz a parte dela. As pessoas têm uma ilusão tremenda do trabalho mediúnico. Eu acho interessante. As pessoas acham que no trabalho mediúnico acontece coisas o quê? Mágicas, coisas fora do sentido, né? Mas fora do sentido assim, elas acham que o centro vai fazer um trabalho que vai tirar a companhia... Qual que é o nome, né? Não vou pegar ele de exemplo, não. Vanessa, né? Vanessa já é de casa, não, ela vai assustar. As pessoas acham que o centro vai fazer alguma coisa com a companhia espiritual da Vanessa e vai tirar. E a Vanessa vai ficar o quê? Bonitinha, né? Não foi nessa casa, não. Numa outra casa, aquele dia eu fiquei assim espantado. Começou o trabalho mediúnico. No começo estava achando até que era um espírito amigo. Porque ele começou a se manifestar de um modo tão tranquilo e consciente, falou assim, boa noite a todos. Olha o que ele falou, vim trazido aqui na força, meio que amarrado, ele quis dizer que é envolvido por um circo de energia, tá? E gostei do local, achei bonito, é bonito o trabalho de vocês. Mas vamos fazer o seguinte, vocês ajudem ela, que saiu daqui da sala, que eu vou fazer tudo que eu puder para continuar atrapalhando ela. Olha só do jeito que falou, hein?
Estão me chamando aqui de novo para ficar na casa, conhecer o trabalho, eu agradeço. Mas a minha mágoa é tão grande, e vou respeitar o trabalho de vocês. Meu negócio não é com vocês, não. Aí me aliviou, eu falei, opa, não é comigo então. Tá brincando. O meu negócio é com ela. E respeito, vocês estão tentando ajudá-la. E eu vou fazer de tudo para interferir e fazer ela sofrer. O tanto que ela me fez sofrer. E mais ainda, ele falou, eu sei que estou sofrendo com isso, mas a minha mágoa é maior do que qualquer chance de renunciar à minha vingança. O que a gente faz? Abençoa, fica com Deus. É mais ou menos por aí. É mais fácil mexer com o encarnado do que com o desencarnado. Para com essa coisa de achar que tem sessão de descarrego. Sal grosso. Sal grosso é bom, sabe aonde? Aonde? Quem é carnívoro aqui? Tá, pode ter até uma função, mas não tem, sabe? Não tem corpo, não tem como fechar corpo. Estou sendo chato, sabe? Não tem como fechar corpo. Não tem. O que é fechar corpo? Eu não entendo essas coisas. Ou que nem o evangélico que chegou para mim no fórum. Nossa, lá tem uma turma aí, né? E eu evito conversar. Ele sabe, um deles sabe que eu sou espírita, vira e mexe, mas ele me pegou para cutucar. A Selma é de lá também, era de lá, né? A Selma aposentou, graças a Deus. Para mim, vocês espíritas acreditam em espírito. Eu não estava com paciência, sabe o que eu falei? Eu acredito, estou vendo um monte do teu lado, e tem um aí que quer te pegar e vai te derrubar logo, logo. Aí ele saiu, ó. Não dá para conversar. Falei, não dá mesmo, esses assuntos. Tem hora, maldade minha, é maldade minha. A gente não... Pô, a maior divulgação da... O que a gente faz pela doutrina é a divulgação. Agora sair por aí doutrinando os outros, Casimiro Cunha fala no trabalho mediúnico, doutrinação nos garante contra influências sombrias, não pelas frases brilhantes, mas pelo amor que se irradia. Quem que está dando risada? É verdade, Léa. Se está na moda agora, eu nunca vi tanto evangelho. Sabe? A maior parte são tranquilos, mas tem uns que tem uma mania, né? E fica sabendo que você é espírito, vira e mexe. Todo dia vieram me perturbar por causa do meu nome. Lúcio vem de Lúcifer, vem do capeta, eu já corto, sabe? Eu falo, eu sou filho do capeta, e aprofundei ainda, ó. Não casei na igreja, não sou batizado, não sou crismado, não sou nada. Aí já morre o assunto. E esse assustou, ele disse, você tem parte com o demo mesmo. Eu falei, tem mesmo. Deixa eu com meus demônios. A hora que eu falei que tinha um espírito do lado dele, queria pegar ele já arrepiou. Contraria o evangelho de Jesus, estava lá Jesus no monte, com Moisés de um lado e Elias do outro. Em toda a Bíblia tem essa passagem. Moisés, Elias, 400 anos antes de Jesus. Moisés, então, bem antes. Quem que estava lá do lado de Jesus? Só podia ser espírito. Alguém aqui já viu espírito? Também não tem a vontade de ver, não. Todo mundo que fala que quer ver, só quer ver coisa boa. A hora que vê umas coisas deformadas, aí fica com medo. Não queira ver, deixa quieto. É sério isso, tá? No modo geral, mas tem as drogas, os vícios mentais deformam o perispírito mesmo. O nosso corpo espiritual, astral ou psicossoma, ele é totalmente maleável ao nosso estado espiritual e emocional no corpo espiritual. O nosso corpo espiritual, eu fiquei contente com essa, tá? Porque eu estou aqui com 100 quilos. Esses meus 100 quilos se transformam em 100, 150 gramas, mais ou menos. Vocês procuram um estudo lá na Itália que eles chegaram a essa conclusão, não tem nada a ver com o espiritismo. Mas o resto a gente tem tudo. Então, pegar uma situação onde vai resolver o nosso problema, não tem. Se a base aqui, ó... Agora eu fiquei nervoso, tá? Sabe por quê? É sério, não tem. As pessoas ficam martelando e buscar uma coisa externa. A doutrina espírita é uma doutrina de responsabilidade. Cada um de nós está criando o nosso destino.
Cada um de nós estamos determinando a nossa companhia espiritual. É assim que funciona. O Dr. Bezerra de Menezes pediu desculpa para nós, no livro Bezerra, Chico e Você. Ele falou: relevai-nos, se não podemos transgredir as leis vibratórias e os princípios kármicos para satisfazer-vos. Ele está pedindo desculpa. Eles não podem mudar, eles têm um limite também. Tanto o espírito vingativo tem um limite dele também. Se eles pudessem fazer tudo o que eles querem, nós estávamos enrolados. Mas não fazem, eles barram o quê? Na lei. Eles só aumentam aquilo que a gente tem. Lembre o Luiz, desdobrando em sono, deitado em cima do dinheiro dele, contando as notas. Eles só alimentam aquilo que tem. É o nosso desejo central. Então, para a gente mudar a nossa sintonia, nós temos que começar a alterar a nossa afinidade. Para começar a alterar a afinidade, aí que pega. Primeira coisa, Silveira Sampaio, no livro Pare de Sofrer, é da Zíbia Gasparetto. Hoje eu estou com o pai, com a mãe e o filho na cabeça. Silveira Sampaio, jornalista do Rio de Janeiro, desencarnou. Estava lá no plano espiritual, numa sala assim de estudo. Primeira coisa que chamou a atenção dele, tinha um monte de oriental, um monte de japonês. Ele falou: pô, mas o que esse monte de japonês aqui, né? Acabou o estudo, ele foi conversar com o instrutor. Primeira pergunta: por que tem esse monte de oriental aqui? O instrutor falou: eles estão preparando para reencarnar no Brasil, para trazer as técnicas milenares de cultura, conhecimento. E a segunda pergunta: quando um encarnado fica sabendo se ele está com sintonia com um bom espírito ou mau espírito? Adivinha a resposta? Não importa o encarnado saber, ele tem que vigiar o seu pensamento. Primeira coisa, começar a monitorar os nossos pensamentos. Quando Jesus falou orai e vigiai, ele colocou a prece e vigiar o nosso pensamento. Não vigiar a vida do próximo. Porque a gente vigia e faz o quê? Quem falou mete a bala aí? Isso mesmo. A gente tem que começar a monitorar o nosso pensamento. Porque, queira ou não, é automático. A gente pensa, sente e tem atitude correspondente. A gente pensa, sente e tem atitude correspondente. Kardec perguntou aos espíritos na questão 469: qual o meio mais eficaz para perder a influência dos maus espíritos? Adivinha o que os espíritos responderam? Cai naquilo que o Navarro falou na semana retrasada, Cezinha também. Está logo no começo: praticando o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus e por aí afora. Eu vou comparar, eu estou de olho no relógio que a evangelização tem uma apresentação. Eu vou comparar com a atividade que a gente está, que é o Recomp. Qual que é o objetivo do Recomp? É vários. Porque no passe, no capítulo 17, que eu entreguei nos domínios da mediunidade, as meninas receberam o capítulo. Teve pessoas que entrou na sala do passe e a espiritualidade conseguiu fazer o desligamento da influência espiritual. Mas teve pessoas que entraram na sala do passe e do jeito que entraram, saíram do mesmo modo, porque faltava a confiança e a fé. O desejo de mudar o pensamento, o desejo de fazer leitura, o desejo de fazer curso, o desejo de trabalhar no bem. Então, eu vou pegar o Recomp como exemplo. A pessoa vem 4 semanas, energização, toque do afeto. As mensagens que ela recebe não é para fazer gracinha, não. A mensagem de orientação, ela começar a ler todo dia aquelas mensagens para começar a desviar o foco do quê? Do pensamento. Nós temos que começar a desviar o foco. Qualquer pensamento que a gente consegue identificar, a gente tem que começar a dominar o nosso pensamento. Nós é que dominamos a nossa mente. Depois a pessoa é indicada para continuar o quê? Nos cursos, para ela mudar o conteúdo mental dela, porque senão sabe o que acontece? Ela pode vir em 6 meses no Recomp, sai beleza, chega lá fora, continua o quê? Mesmo pensamento, mesma sintonia,
Então, a partir do momento que a gente sai do pensamento e muda um pouquinho, vamos supor para 4, para 6 essa média, vamos ser bonzinhos, vamos colocar -1 aqui. A gente vai sintonizar nessa faixa, -1 a 6. Automaticamente. Sem a gente precisar fazer o quê? Nada. É assim que funciona. André Luiz fala: nós, dize-me o que pensas que eu te direi com quem andas. Essa é a base. A gente sai pensando, gerando emoção, um pensamento de ódio, uma emoção de mágoa. Quer sintonizar com quem? Com Jesus, Chico, Meimei, quem mais? Jesus para, não dá. Não é assim que funciona. A gente vai sintonizando e o pensamento vem, a gente nem percebe. Quantas vezes a gente já fala assim: poxa vida, eu estava pensando em fulano, ele me ligou. Filho, isso é captação mental. Nós somos receptor e doadores de pensamento. Os nossos amigos espirituais estão aqui dentro do centro. Os bonzinhos estão, os outros estão tudo lá em cima dos carros. O meu tá, eu e a Denise, pode pôr uns 10 lá me esperando. Mas vou fazer o quê? Eu vou tentar mudar a minha estrutura psicológica. Só para a gente encerrar, Arthur Kandal. Vigia as próprias ideias, que nada existe por sinal, que o pensamento não possa tornar por bem ou por mal. Joana de Anjos pelo Divaldo: tudo provém do pensamento. Todo pensamento pode ser modificado. Queres mudar a companhia espiritual? Eu quero também. Basta eu mudar a minha estrutura mental, pensamentos mais elevados, sentimentos. Quer mudar o sentimento? Vem de sábado aqui, conversar 2 minutos, 1 minuto com qualquer pessoa da família que frequenta aqui. Vocês vão ver que é consolo na lomba que a gente recebe, que a gente chora por isso, ó. E eles nem isso têm, e tem uns que conseguem, tem uns que é chato, mas tem uns que conseguem manter uma alegria. Aí a gente vai alterando o sentimento, e a gente vai andando, não se preocupa com a companhia espiritual. Não tem milagre. E outro, o semeador é uma casa abençoada, tá? Todas as atividades de segunda a segunda visam a melhora da pessoa, mas basta ela aderir. Vamos pensar com carinho isso então? Agora todo mundo de pé, rapidinho, de pé, antes que as crianças venham. De pé, de pé. Um sorriso, não é para olhar para as crianças não. Casalzinho, não fala nada. Homens aí, não bate nas costas não, que não tem ninguém engasgado. Dá um sorriso para a vida. Agora vira para a pessoa do lado, com carinho e respeito, e dá um baita de um abraço gostoso. A gente pode sentar. As crianças estão vindo, número